Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua essa conversa agradável com o ex-vereador de Osasco, o ex-deputado estadual João Gilberto Porte. Eu fiquei tão empolgada com essa questão do senhor já ser novo e ser estudante, acabei não entendendo direito a passagem do distrito para município. Foi bem ali na eleição do senhor para vereador, é isso? É evidente, quando Osasco se emancipou, logo em seguida foram marcadas as eleições. As primeiras eleições. E num colégio eleitoral pequeno, nós então, por imposição e vontade da classe estudantil, eu fui eleito... o senhor foi o candidato. Vereador. E olha, foi a maior vitória que aquela população poderia ter. E as melhorias, como é que Sim. começaram? Nós hoje, nos dias de hoje, Osasco, já com várias sucessões, vários administradores, prefeitos que por lá passaram, a verdade é que Osasco, inicialmente Osasco era um parque industrial fortíssimo, o que provocou até a luta da Prefeitura de São Paulo para não permitir a desvinculação. Hoje, Osasco se transformou por uma questão que até hoje eu não soube entender, talvez por incentivos de outras áreas, no tocante a impostos, tudo, começaram a sair da cidade. E Osasco hoje se transformou de um parque industrial, embora ainda tenha várias indústrias respeitáveis, mas se transformou do grande parque industrial, hoje, por uma grande cidade prestadora de serviço. Então, nós tivemos empresas lá, como a Eternit do Brasil, famosíssima em todo o território nacional, que abriu mão hoje para um complexo de shoppings e supermercados fantástico, o Walmart. A fiação, tecidos Tatuapé, que nós chamamos lá de Santista, é uma empresa que também deu lugar a um grande outro supermercado, que é o Carrefour, né? E assim foi acontecendo. Osasco não tinha nenhum shopping, hoje tem 4. Mudou a vocação da cidade. Então, a verdade é que, quando eu fui eleito vereador, aqui, voltando um pouco no tempo, uma cidade que tinha 25 mil eleitores, hoje tem aproximadamente 600 mil. É uma cidade cresceu demais. É uma cidade que aproximadamente tem 800 mil habitantes. É uma das mais pujante cidade do estado de São Paulo, em todos os aspectos. E a cidade sofreu uma revolução. A cidade hoje tem escolas para todo canto, toda pavimentada, ruas iluminadas. Não tem mais rã no meio da rua, né? As rãs pescaram todo e levaram. Ainda bem. Não tem mais, não existe mais rãs. Então, realmente sofreu uma transformação muito grande. Por isso que valeu o sonho de todos aqueles que lutaram pela liberdade do então distrito de Osasco. Sonho esse ao qual eu me incorporei também, lutando desesperadamente para que esse dia chegasse. Você vê, eu falo com Osasco com tanto entusiasmo, sem ter nascido em Osasco. Verdade, brilha até o olho, ó. Eu sou muito grato àquela cidade. Sou muito grato. Eu vim de uma família pobre. Como disse meu pai, era sargento, minha mãe professora, mãe de 5 filhos. Com 14 anos eu fui trabalhar na indústria de Osasco e estudar à noite, como a maioria do pessoal que morava lá. Não é? E eu sou muito grato porque Osasco me deu muitas vitórias. E as quais eu procurei recompensar com o meu trabalho também, não é? E então, passado esse episódio da emancipação, da minha luta na Assembleia, pela Câmara de Osasco, aí eu passei a ter assim, um papel importante na política da cidade, né? A gente vai amadurecendo, leva uns tombos, leva umas rasteiras, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, logo depois, eu fui candidato... Só fazer uma perguntinha, deputado. Eu queria saber desses tombos, assim, que o senhor levou, porque o senhor entrou na Câmara acreditando que política se fazia de um jeito, acabou descobrindo que era de outro, se decepcionando. Por quê? Não.
Não, não foi bem isso, não. Olha, Era do jeito que o senhor esperava? eu sempre gostei muito de política, né? Eu parei em 1990, porque eu achei que estava na hora de parar e não me interessei mais. E olha que não foi por falta de convite, não, hein? Mas eu não quis. Essa decepção que eu falei para você, não foi bem nessa época. Essa época era uma época de sonho ainda. Era uma Mas época de sonho. juventude, o senhor era muito jovem, Era né? uma época de sonho. Você imagina que com 26 para 27 anos, Osasco já era uma potência, um crescimento assustador, fantástico. Eu fui eleito presidente da Câmara para cuidar de 22 marmanjos vereadores. É que o senhor foi crescendo junto com a cidade ali, ó. Por isso que eu falei para você que talvez eu tenha sido presidente de Câmara eleito mais novo. jovem dos grandes municípios do Brasil. Hã? É verdade, a gente pode fazer uma pesquisa, deve ser mesmo. Então, este sonho ainda está, eu estava acalentando. As decepções vieram depois, muito depois. Bom, aí o senhor estava caminhando para o segundo mandato, então, de vereador. O segundo mandato eu já fui eleito presidente no primeiro ano. Ah, já de cara, assim? De cara, no primeiro ano, fui eleito presidente da Câmara Municipal de Osasco. E aí, como é que foi? Foi bem, muito bem. Não posso me queixar, não. Me saí muito bem mesmo. Aliás, se você me permite agora a falta de modéstia... Vamos embora. A falta de modéstia, um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida é que eu sempre fiz política com decência, com seriedade e com honestidade. Um dos grandes orgulhos que eu tenho da minha vida, pode parecer presunção da minha parte, mas não é. Tem vários testemunhos de muita gente que vão confirmar o que eu digo. Por onde eu passei, eu deixei uma imagem positiva. E esses valores que o senhor falou, decência, honestidade, dignidade, o senhor acha que estão em falta hoje em dia na política? Meu Deus do céu, nós estamos vítimas de um processo deteriorador da política. Veja o que acontece em Brasília. Eu não queria entrar nesse campo aqui, lógico que não. Mas o país está uma vergonha. O país nos causa arrepio. A falta de dignidade, a falta de amor à população, porque isso só não adianta falar da boca para fora, precisa fazer atos nesse sentido, não é? É muito grandioso, né? Então, é muito grandiosa. Então, eu acho que a decepção é ver essas coisas. A decepção é saber que você ajudou a eleger 3, 4 prefeitos de Osasco e não foi reconhecido por nenhum deles. Por nenhum deles. Quando vereador, menino, nós tínhamos lá, aliás, no país inteiro, as chamadas sublegendas. E um grande amigo que eu tenho, que eu tive até grandes discussões políticas com eles, até ficamos apartados um bom tempo, que foi prefeito 2 vezes, foi deputado aqui, deputado federal, Guaçu Pitteri. O Guaçu Pitteri, em 1966, foi eleito prefeito, já, né? E eu reeleito vereador. Nós já entrevistamos o Guaçu Pitteri aqui. Ele é ótimo. Chegou em 1969, naquela época os mandatos foram reduzidos para 3 anos, e ele estava deixando a prefeitura e apoiou uma figura de um professor, que eu tive sempre muito respeito, muita amizade por ele, chamado José Liberati, que hoje é nome até de escola, de ginásios esportivos lá de Osasco. E quando faltava exatamente 3 meses para a eleição, o Guaçu me chamou, eu era vereador, ao gabinete, e me expôs uma situação dizendo o seguinte,
que eu tinha um movimento de jovens muito bom, tal, e que ele estava correndo o risco de não eleger o Liberati, porque tinha 3 sublegendas da antiga Arena, naquela época Arena e MDB. Nós estávamos no MDB. Ora, eu disse a ele, mas prefeito, faltam 3 meses para a eleição, como é que eu vou... E primeira coisa, eu não tenho nem condição de fazer uma campanha. Mas você tem amigos, os amigos podem ajudar. É importante porque nós não podemos perder a eleição. E 3 contra 1, o Liberati é um nome novo na cidade, era diretor de uma escola. Muito bem. Colocou uma responsabilidade ali no senhor, hein? E eu aceitei o desafio. Aceitei, montamos um comitê lá de um amigo que nos cedeu, está num ponto privilegiado da cidade. Um cedeu um caminhãozinho, outros, enfim, naquela base foi uma campanha meio suicida, confesso. E vou dizer uma coisa. Nós ganhamos a eleição por aproximadamente 1.000 e poucos votos na somatória. Vou retornar ao passado, hein? Eu e Liberati juntos fizemos 23 mil e uns quebrados. 23 mil e poucos votos. Dos quais 15 mil foram deles, mas 8 mil foram meus. Foram meus. Com 3 meses, enfrentando, sem prefeitura na mão, sem nada. Com uma campanha difícil. Uma campanha muito difícil. E a Arena somada, 22 mil votos. Isso quer dizer o seguinte, a minha votação, na base do sacrifício, aliás, teve um fato até curiosíssimo. No dia do encerramento da campanha, lá tinha o centro de Osasco, onde o Guaçu estava com o candidato dele, o Liberati, com a presença do Ulisses Guimarães, se não me engano, Mário Covas, enfim, o Quércia. E eu estava lá em Presidente Altino, na Praça Central de Presidente Altino. Todos os que viram os 2 comícios dizem que tinha mais gente no meu comício de Altino do que no Largo de Osasco. No outro que estava cheio de gente Tanto é verdade, que neste bairro de Presidente Altino eu fui o mais votado a prefeito. Então, com tudo isso que eu estou rememorando, eu sou muito grato a Osasco, só tem que ser. E depois, em 1970, como dizia, fui candidato a deputado estadual. Numa campanha desigual também, não é? Nessa época, sabe quem era meu concorrente lá? Quem? Guaçu Piteri. De novo. Que se elegeu deputado. Se não me engano, naquela época, em Osasco, ele teve 25 mil votos. E eu tive quase 10. Veja bem, eu não tinha sido prefeito, não tinha sido ocupado de um cargo de relevância, a não ser o de vereador. Não tinha sido vice-prefeito ainda também, Não. né? Foi lá na frente. Aí o que aconteceu? Chegou em 1972, com a votação que eu tive a deputado, embora sem ganhar a eleição, chegou em 1972, na época, eu já não estava mais no MDB. E por que eu não estava? Foi a primeira decepção que eu tive. A minha votação elegeu o falecido professor Liberati. E, no entanto, graças a mim, ele foi prefeito. Graças à minha votação, senão perderia. Não fui convidado nem para tomar um café na prefeitura. Nenhum obrigado? Nada. Nada. É bem verdade que durante a campanha eu tive que usar um artifício. Porque se eu fosse num palanque como candidato, dizer que ele era o melhor candidato, para que eu sou candidato? É verdade. E ele tinha um inconveniente, ele não morava em Osasco na época, ele morava em Pinheiros. Mas o senhor fez o que podia. Sim, ele pra morava ajudar. em Pinheiros, então eu apelidei nos comícios, para que votar no Zé Pinheirinho? Que não amassa o barro que nós amassamos, que não come a poeira que nós comemos. Por que votar nele? E com isso eu confesso que eu fui ganhando força.
Quando começaram as pesquisas lá, eu era um traço. E de um traço fui a 2, a 4, a 6, né? E tive essa votação, não é? Bem, então, em 72, como dizia, em função disso tudo, o ex-governador Laudo Natel, que na época estava na Cidade de Deus, Bradesco, Osasco, me chamou lá no Palácio. Eu não tinha, confesso, interesse nenhum em disputar a Prefeitura de Osasco. Por quê? Porque a minha campanha de deputado, eu me sacrifiquei com dívida bancária, tudo, estava sacrificando a família e falei, não vou entrar nisso. Aí o que ocorreu? O governador me chamou e, na época, eu tinha saído do MDB, porque eu não fui prestigiado no partido e, infelizmente, lá só tinha MDB e Arena. Não tinha outra solução. Tinha muita opção. Não, não tinha. Então, eu recebi convite de uns amigos que estavam na antiga Arena e o Laudo me chamou na Cidade de Deus e disse o seguinte, nós vamos ter 3 sublegendas para enfrentar, na época, o candidato do MDB. E você, nós queremos que seja o primeiro candidato, pela votação que você teve contra o Iguaçu, votação muito expressiva. Não, aí já era um reconhecimento. Mas o reconhecimento não de quem daqueles que eu ajudei. Não de quem o senhor esperava, mas era. Então, eu falei, mas eu bati o pé e não aceitei. Não aceitei. Falei, eu não vou sacrificar mais, não aceitei. Bom, resumindo toda essa história, no momento que eu deixei de ocupar a sublegenda, eu dei a sublegenda para um outro jovem, que na época era pouco conhecido na cidade. Você imagina que esse moço se elegeu prefeito 2 vezes, chamado Francisco Rossi. Foi deputado federal, né? Isso, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha não aceitação, porque eu era jovem como ele. Espaço ali. Eu era jovem como ele. E os outros candidatos, infelizmente, um chamava falecido, já chegou a ser interventor Marino Nicoletti, que era um grande companheiro para conversar, mas ruim de política, que era uma desgraça. Muito ruim. Muito ruim. E o outro é outro que faleceu recentemente, da família Sanazar, era irmão que foi prefeito lá também e foi caçado do Irã de Sanazar. Muito bem. Então, essa oportunidade eu perdi. Poderia ter sido prefeito naquela hora, naquele ano. Mas o tempo passou e em 76, o então deputado Guaçu Piteri, com quem eu sempre elogiei, que eu tenho uma amizade muito grande, né? Era candidato a prefeito e a briga estava sendo em torno do vice. Quem seria o vice? Desculpa interromper de novo, deputado, preciso chamar o intervalo. Mas chama. Então a gente começa aí desse ponto que a gente parou. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.